Excelente tarde para você ligado na Band, onde quer que você esteja, espalhado por toda a região metropolitana. Você que está fora da região, nos assistindo de forma digital, seja bem-vindo! Está no ar o Brasil Urgente Vale, edição desta quinta-feira, é quase sexta. Tem uma galera de tremedeira já aqui, mas calma que ainda é quinta. Tem muita informação, prestação de serviço, né, para você aqui na tela da Band. Hoje é dia de TBT, tem muita coisa para você até as 6:50 da noite. Se liga, é a Band que está no ar com você ao vivo para toda a região metropolitana. Você das 39 cidades da RM Vale, o meu carinho e o meu respeito. Até as 6:50. Comigo aqui na tela da Band, eu sou Cláudio Nicolini. Obrigado por você me permitir entrar na sua casa em mais uma tarde. É bom demais te fazer companhia. E eu quero a sua companhia aqui na tela da Band através do WhatsApp. 997-63-5060. O Zap do Povão está liberado para você comentar os assuntos do dia. Pelo Zap do Povão você pode mandar mensagem registrando a sua audiência. Comenta os principais assuntos dessa quinta-feira. Pode mandar o Berra Bairro. Hoje tem Berra Bairro, hein? Berra Bairro. Hoje tem Berra Bairro do Vale, do Litoral. E você de todas as cidades pode mandar o problema da sua rua e do seu bairro para o nosso Zap também, que a gente vai atrás de uma resposta para você. Esse é o nosso papel. Obrigado a você que está ligado aqui na tela da Band, está no portal bandvale.com, está no nosso canal do YouTube, está seguindo a gente no Instagram, @Brasil Urgente Vale. É o nosso endereço no Instagram. Curte, compartilha e espalhe a informação. As principais imagens do dia estão lá também nas nossas redes sociais, tá bom? Então, @Brasil Urgente Vale para você nos seguir, curtir e compartilhar. As principais cidades da RM Vale comigo aqui na tela da Band. Eu começo mostrando São José dos Campos, a maior cidade da RM Vale. Olha aí, fez calor hoje, hein? Fez calor hoje em São José. Tá aí a imagem da nossa câmera exclusiva aqui do Alto do Colinas Shopping, às 5h32. 27 graus ainda em São José dos Campos. Calor também no litoral norte. Imagem do Morro do Dom mostrando o canal de São Sebastião. Tá aí, ó. Tá aí imagem bonita da Serra do Mar, né? Região da Serra do Mar. Desse lado aqui a gente vê parte de São Sebastião, do outro lado está Ilhabela. Aparecida nos abençoa, a padroeira do Brasil. A noite já vai caindo, 26 graus em Aparecida. E olha, segundo a Defesa Civil, uma onda de calor atinge a região a partir de hoje. As temperaturas ficam em média 5 graus mais altas do que a média para essa época do ano, até a próxima quinta-feira. Gente, 25, 26, 27 graus essa hora da tarde em pleno inverno não é normal. Não é normal, né? Então é esse veranico que a gente vai ter aqui no inverno da região metropolitana. Para quem pode curtir o calor, vai poder aproveitar. Olha, vamos começar o nosso Brasil Urgente Vale de hoje com mais um caso triste. Dessa vez vindo de Pindamonhangaba. Aliás, daqui a pouquinho tem atualizações do estado de saúde do rapaz que está internado depois de ter matado a menina em Pindamonhangaba e tentado tirar a própria vida. Já já tem atualizações desse caso, mas eu vou falar de um outro caso agora de Pindamonhangaba, começando o Brasil Urgente Vale, que você, meu amigo e minha amiga, precisa saber. Porque nesta quinta-feira uma mulher de 26 anos foi encontrada morta dentro de uma casa que pegou fogo hoje de manhã na região do Araretama. A vítima estava grávida, gente. E a Polícia Civil investiga se ela morreu em decorrência das chamas carbonizadas ou se o incêndio foi causado para tentar acobertar um crime que teria acontecido nessa residência. A repórter Duda Vasconcelos, ao vivo comigo, está lá em Taubaté, em frente à sede da Delegacia Seccional de Taubaté, ali na JK, é o comando da Polícia Civil, e ela traz ao vivo mais informações desse caso que aconteceu na vizinha Pindamonhangaba, que é a área de Taubaté. Duda, boa tarde. A polícia inicialmente investiga como morte suspeita, é isso? Mas não está descartada uma nova tragédia?
Infelizmente não tá, Nicoline. Aí seria o segundo feminicídio em Pindamonhangaba em menos de uma semana, mas por enquanto o caso é tratado como morte suspeita no DP de Pindamonhangaba. A Delegacia Seccional de Taubaté também auxilia nas investigações, um caso bastante sensível. A vítima, de 26 anos, grávida de 6 meses, já foi identificada, é a Vivian Kathleen de Paiva Macedo. A polícia foi acionada por volta das 7h30 da manhã, polícia e corpo de bombeiros acionados por conta de um incêndio numa casa no Araretama, numa travessa conhecida como Rua das Bruxas, pelos moradores do Araretama. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já tinha sido controlado pelos próprios vizinhos. Mas os bombeiros souberam que havia uma vítima, por isso acionaram a Guarda Civil Municipal e também a Polícia Militar de Pindamonhangaba, que constataram, junto com o SAMU, que essa mulher, a Vivian, de 26 anos, já estava morta, e constataram também que os moradores da casa mexeram no corpo. O incêndio foi no quarto da residência, mas os moradores relataram que tiraram o corpo de Vivian e trouxeram para a sala. E aí, dentro dessa casa, estava o cunhado da Vivian, e ele foi levado para a delegacia, foi trazido para a delegacia e relatou o que é que aconteceu durante a madrugada. O relato desse homem diz que ele, o irmão dele, que era o companheiro de Vivian também na casa, e outros 3 colegas passaram a madrugada usando drogas. Segundo ele relata no depoimento dele, principalmente crack. Todos usaram drogas. Por volta das 7 horas da manhã, o irmão desse homem, que era o companheiro da Vivian, foi embora, saiu da casa. E ali começou uma discussão entre o cunhado e a Vivian, que é a vítima. Ele relata que houve essa discussão, que eles foram para a rua, que ele correu ali atrás dela. Relatou que teve uma discussão na calçada e que eles voltaram para casa brigados e a Vivian se trancou no quarto. E que de repente ela começou a pedir por socorro e, segundo esse cunhado, ela ateou fogo no quarto. A polícia, ouvindo esse relato do cunhado, também ouviu o companheiro da Vivian, que descreveu realmente que eles passaram toda a madrugada consumindo drogas e que às 7 horas da manhã ele saiu e só voltou quando soube do incêndio, do que tinha acontecido. Uma casa vizinha tem câmera de monitoramento. Esse vídeo já está em posse da Polícia Civil, que investiga o caso. E segundo o boletim de ocorrência da polícia, nesse vídeo aparece o cunhado e Vivian correndo pela rua. Esse cunhado atira pedras contra a Vivian e essa câmera ela também capta o áudio. Então ela diz: o cunhado diz para Vivian, eu vou te matar, repetidas vezes. Segundo o boletim de ocorrência, no áudio da câmera de segurança da casa vizinha, eles saem correndo ali pela Rua das Bruxas, no Araretama, ele jogando pedras que ele encontra no chão sobre ela, dizendo que ia matá-la. Ela então consegue se esquivar ali num caminhão. A polícia narra tudo isso, o vídeo é bastante completo, assim, dela correndo até que ela faz o retorno e volta para casa, e é supostamente nesse momento que ela se tranca no quarto. O boletim de ocorrência também fala que a hipótese de suicídio não está descartada, mas é também registrado como morte suspeita, porque, segundo o cunhado, foi a própria Vivian que ateou fogo no quarto em que ela se trancou depois dessa discussão. As amigas de Vivian, bastante atuantes nas redes sociais, já subiram uma hashtag, né? Uma hashtag quando você fala numa rede social um tema ali, e a hashtag diz: não foi suicídio, foi feminicídio. Isso é o que dizem as amigas de Vivian, as colegas de Vivian, que já postaram mensagens de luto. Isso aconteceu por volta das 7h30 da manhã de hoje, que ela tinha uma vida para viver, um bebê para nascer, as amigas lamentando, e muitas das amigas em posts de redes sociais, os quais nós tivemos acesso pela nossa produção, dizem: não foi suicídio, foi feminicídio, mas tudo isso ainda precisa ser esclarecido. O caso agora é registrado como morte suspeita. Tanto o cunhado quanto o companheiro da Vivian foram ouvidos, mas segundo o boletim de ocorrência, nenhum deles foi detido ainda. Eles só prestaram esse depoimento sobre o que aconteceu. A polícia também diz que agora vai ouvir as outras 3 pessoas que estavam na casa durante a madrugada desta quinta-feira, que passaram essa madrugada usando drogas, para também entender o que aconteceu ali, o que possivelmente motivou essa discussão entre a Vivian e o cunhado dela. Essas imagens de câmera de segurança dos vizinhos vão auxiliar na investigação, mas a polícia já esclareceu no boletim de ocorrência que há sim vídeos dele gritando que ia matá-la, jogando pedras contra ela, segundo a polícia. E além disso, agora o corpo está no IML aqui de Taubaté, que vai fazer todos os exames periciais para entender exatamente a causa da morte da Vivian.
se foi por conta do incêndio, mas a polícia não descarta a possibilidade dela ter sido morta e esse incêndio ter vindo só para atrapalhar ali, para confundir a causa da morte. Essa é uma hipótese que a polícia também trabalha para entender se foi a Vivian mesmo que ateou fogo no quarto e esse foi o motivo da morte, ou se ela já estava morta antes de ser levada para o quarto que depois foi incendiado. A gente tem imagens, o quarto ficou completamente queimado e destruído pelas chamas. Outro fato que a polícia destaca no boletim de ocorrência foi a mudança no local do corpo. A polícia não encontrou o corpo no quarto em que foi incendiado. Os moradores da casa ali, o cunhado, os vizinhos, arrastaram o corpo da vítima para a sala. Eles não explicaram o porquê de terem feito isso. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido controlado. Os bombeiros se depararam com o corpo dessa mulher grávida de 6 meses caído no chão. GCM também foi acionada e aí sim SAMU constatou a morte ainda no local e agora a Polícia Civil é quem investiga esse caso complexo. Por enquanto, morte suspeita. A polícia vai entender se foi a própria Vivian que ateou fogo no quarto e aí foi um suicídio, como diz o boletim de ocorrência, ou se foi alguma outra pessoa. Esse vídeo é bastante comprometedor do cunhado correndo atrás dela, dizendo que ia matá-la, mas ele fala que não a agrediu, que não a matou, que eles estavam sob uso de drogas e por isso houve uma discussão, mas que assim que a discussão acabou na calçada, ela se trancou no quarto, ele foi para o quarto dele e não houve mais conversa. Até que alguns minutos depois, segundo o cunhado, a Vivian começa a bater na porta e pedir por socorro. Ele tentou abrir, a porta estava trancada, acionou a ajuda de vizinhos que conseguiram arrombar a porta do quarto e quando chegaram já encontraram Vivian caída no chão, bastante queimada. O corpo dela está bastante queimado, segundo o boletim de ocorrência e também segundo o Corpo de Bombeiros. E agora essa morte suspeita é investigada tanto no DP de Pindamonhangaba com a ajuda também da seccional de Taubaté, para entender se houve um suicídio, um feminicídio, um homicídio doloso. Agora a polícia vai esclarecer com a ajuda de câmeras de seguranças. Essas outras 3 pessoas que viram a Vivian durante a madrugada também vão ter um depoimento importante para contribuir com a investigação, além, é claro, dos exames periciais do IML que vão definir a causa da morte de Vivian. Nicolini. Perfeito. A informação completa, também apurada pela Duda Vasconcelos, que está lá na seccional. Há diversas hipóteses, imagens, vídeos. O trabalho de investigação segue. O caso foi hoje de manhã. A tragédia, de qualquer maneira, existe. Uma mulher grávida, morta, nessa casa que pegou fogo no bairro do Araretama, em Pindamonhangaba. A gente vai acompanhar. Duda, obrigado. Boa noite para você. Duda Vasconcelos, ao vivo. Boa tarde ainda, né? Ainda está no final da tarde lá em Taubaté. A gente vai acompanhar esse caso. Você viu as imagens, né? Que a gente conseguiu as fotos da casa queimada. Né? Bairro do Araretama, em Pindamonhangaba. Olha aí, é uma casinha de fundos. Essas imagens que a Duda teve as informações, nós não temos ainda. E se chegarem a gente mostra. Mas a polícia não divulgou para não atrapalhar as investigações. E está investigando em cima disso e tentando encontrar explicações. Para principalmente saber se o fogo que matou a mulher ou se ela foi morta e depois colocaram fogo na casa. Essa é a grande interrogação desse caso. A morte suspeita segue sob investigação. Delegacia de Pindamonhangaba. A gente vai acompanhando e mostrando tudo para você aqui na tela do Brasil Urgente Vale. Ainda em Pindamonhangaba, um homem foi preso com um carro furtado. A ação aconteceu no distrito de Moreira César. Segundo a Polícia Civil, o carro foi localizado já desmontado numa casa que era utilizada por usuários de drogas. Essas casas abandonadas, né, como você pode ver aí. Durante checagem foi constatado que os sinais de identificação do carro já estavam adulterados, ou seja, se tratava de um veículo furtado. O dono da casa onde o carro estava sendo desmontado foi localizado, levado para a delegacia e acabou detido pelos crimes de receptação e ocultação de sinal identificador. A casa, além de ser usada por usuários de drogas, estava sendo usada como um desmanche clandestino. A polícia encontrou. Parabéns para a Polícia Civil de Pindamonhangaba. O trabalho não para. Você participa comigo pelo 997-6350-60. Ainda falando sobre roubo de carros,
A Polícia Civil de São José apreendeu um adolescente, é isso mesmo, um adolescente acusado de assaltar um motorista de aplicativo. Ele foi detido nesta quinta-feira, na tela do Gente. A Polícia Civil de São José dos Campos apreendeu o adolescente de 16 anos suspeito de participar do roubo de uma motorista de aplicativo. O outro investigado tem 19 anos e ainda é procurado. O crime aconteceu no dia 24 de junho, na região central da cidade. Nicoline, segundo o registro policial, 2 homens, um de 19 anos e um menor de 16, solicitaram uma corrida por aplicativo, saindo do centro com destino ao Putim, em São José dos Campos. A motorista era uma mulher. Os 2 homens entraram no carro e pouco tempo depois aplicaram um golpe de mata-leão, estrangulando o pescoço da motorista. O maior de idade assumiu o local da motorista e ela foi levada para o banco traseiro, onde o menor pediu para que ela desbloqueasse os 2 celulares. Os criminosos ficaram no comando do carro por cerca de 15 minutos e largaram a vítima a pé e sem os 2 celulares no bairro do Putim, aonde fugiram com os 2 aparelhos e também com o carro. 2 indivíduos acionaram um Uber, a vítima é uma moça, uma mulher, e aqui no centro, e durante o trajeto eles optaram por cometer um roubo, né? Mantiveram ela sob sua custódia durante 15, 20 minutos, para subtrair os 2 celulares da vítima e abandonaram ela no Putim. Com as informações reunidas durante a investigação, a polícia conseguiu na justiça os mandados de busca e apreensão. Nesta quinta-feira, os policiais foram às ruas para cumprir as ordens. O adolescente foi localizado e apreendido. E levantamos com qual o CPF da pessoa que teria acionado o Uber. Essa pessoa é um CPF de um terceiro que não tem envolvimento com o crime. No entanto, durante a investigação, nós conseguimos identificar um adolescente infrator que já foi reconhecido pela vítima. Durante a operação, os policiais também recuperaram aparelhos celulares e outros materiais que podem ajudar nas investigações. Tudo foi apreendido e deve passar por perícia. E o trabalho da polícia agora é tentar descobrir se essa foi uma ação isolada ou se a dupla pode estar envolvida em outros roubos. A investigação continua e o segundo suspeito, de 19 anos, ainda não foi encontrado. O carro da vítima, depois de um certo período, eles abandonaram, o carro era locado, já está na posse da locadora, sem poder, eles sequer tinham feito uma cópia da chave, porque tem um dispêndio e tal, agora a gente recuperou a chave, né? E a gente continua, instauramos inquérito policial para apurar a conduta do outro roubador e identificá-lo para que ele possa responder pelo crime dele. Até porque sobrou para o menor de idade. O que vai acontecer com o menor de idade? Nada, 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 nada. Não acontece nada, né? No máximo vai aprender a fazer massinha na Fundação Casa, que eu acho que é a única coisa que eles ensinam lá, né? Ô mãe! Não é? Então a gente não pode identificar, é claro, e tomamos todo cuidado aí, né, para não identificar esse menor de idade. A polícia está atrás do rapaz de 19 anos, que esse pode puxar cana. Né? Parabéns ao Dr. Checo, os policiais do 1º Distrito Policial aqui da região central de São José dos Campos. Escuta essa aqui, ó. O homem foi preso com materiais que seriam usados para falsificar garrafa de cerveja. Não é uma quantidade pequena, não. Dava para falsificar 5.000 garrafas de breja. Dá uma olhada aí, ó. Olha as tampinhas aí, ó. Cerveja, 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 cerveja. Olha que coisa de louco. Ele foi abordado hoje cedo na Tamoios pela equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, a TOR, Polícia Rodoviária Estadual, e no porta-malas 5.700 tampinhas e rótulos. Olha aí, ó. Tampinha e rótulo. Aí você vai tomar uma gelada na praia, compra gato por lebre. Cerveja, 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 cerveja. Aí, ó. Você acha que tá tomando aquela que desce redonda e dá rosinha desgraçada? Hã? Por quê? Só tem o rótulo. Só tem a tampinha. Segundo a polícia, olha aí, ó, olha só, o material seria suficiente para preparar milhares de garrafas falsificadas e seriam vendidas em adegas e bares do litoral. O homem foi conduzido à delegacia, ficou à disposição
da Justiça. E quase que eu falo aqui, né, quando eu falei das tampinhas de garrafa, lá em São Manuel tem nome, é o único lugar do mundo que tampinha de garrafa tem um nome próprio, chama guinguim de garrafa. Cerveja, 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 Já ouviu cerveja. falar isso não, né? O Alisson não ouviu, né? Nem o Pudim, que conhece tudo de cerveja, também nunca ouviu falar guinguim. Você Porque é o só bichão tem- mesmo, hein, Só doido? tem em São Manuel, pô. Hã? Só tem em São Manuel, guinguim de garrafa. Lembrei disso agora aí. Aliás, o saudoso jornalista José Antônio dos Santos, pai do meu amigo Érico dos Santos, que está em Taubaté, um dos grandes nomes da dermatologia brasileira, professor universitário, cirurgião, meu abraço para o Érico de Santos, meu conterrâneo de São Manuel. O pai dele foi um dos maiores jornalistas da história da cidade. José Antônio de Santos tinha um jornal chamado O Tempo e escrevia uma coluna chamada Na Terra do Guinguim. É história para contar. Mas vamos voltar aqui. Deixa a cerveja para lá. Se eu começar a falar de cerveja guinguim, nós vamos até amanhã. Você aqui. é o bichão mesmo, hein, doido? Um homem de 43 anos se afogou porque pulou no mar. Por que ele pulou no mar, produção? Porque ele estava fugindo da polícia ontem à tarde na Praia do Veloso, lá em Ilhabela. Mas segundo a PM, ele teria furtado carne de um comércio. A picanha tá no espeto, eu já tomei a cachaça. É mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. O caboclo fugindo com a picanha, entrou no mar, não conseguiu sair, quase que morreu afogado. Vai comer picanha com São Pedro ou com o diabo, não é? Que coisa de louco. Ele se afogou, mas não largou a picanha, não é? A picanha devia ser daqueles boizão graúdo, né? Que afundou o homem. Que coisa de louco, né? O Gedemar foi acionado, resgatou o suspeito. Depois do atendimento, é claro que ele foi para a delegacia, ficou à disposição da justiça. Não vai dar nada. Né? Vai dar. Tem que engolir um pouco d'água só para largar a mão de ser mala, né? Que coisa de louco. É mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. Eu quero a sua opinião no zap 997635060. É o zap do povão. A Polícia Militar apreendeu mais de 9 quilos de drogas enterradas num tonel, desta vez no bairro Santa Terezinha, em Aparecida, onde a nossa audiência é fantástica. Alô, Aparecida, obrigado pelo carinho da audiência. Abraço! Segundo a PM, após a denúncia, o cão farejador do BAEP encontrou, né? Começou a cheirar o chão, ficou alucinado, o negócio estava enterrado numa área de mata. Eles fazem muito isso, né? Eles enterram esses tonéis de plástico, né? E colocam a droga dentro, fecham e jogam uma terrinha em cima para tentar despistar da polícia. Mas dessa vez o cachorro encontrou. E no recipiente tá aí, ó, mais de 7 mil pinos de cocaína. É droga pra chuchu. Se cada um for vendido a R$10, já dá 70 mil. 7 mil vezes 10, 70 mil. Bom, mas a polícia não achou ninguém. A ocorrência foi apresentada no plantão policial, o material ficou apreendido. Ainda sobre o combate ao tráfico, a Polícia Civil de Taubaté prendeu 4 pessoas numa estufa de maconha. Essas drogas gourmet que esses traficantes têm inventado. Segundo a polícia, um dos detidos tinha autorização para uso terapêutico da droga. Mas Quem tá acabando com a nossa vida é veio com o miguezinho de que tinha uso terapêutico e usou disso pro tráfico de drogas. O povo não se ajuda, veja. 4 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Taubaté. A ação foi realizada pela DEIC, a Delegacia Especializada de Investigações Criminais, com o apoio da Guarda Civil Municipal. Ao todo, foram cumpridos 8 mandados de busca em imóveis investigados pela polícia. No bairro Piracangaguá, os policiais encontraram uma estufa profissional montada para o cultivo de maconha. No local, havia diversos pés da droga, além de 4 placas de LED e outros equipamentos usados para o plantio. Segundo a investigação, um dos presos tinha uma decisão da Justiça que permitia o cultivo da maconha em determinadas condições.
Mas, de acordo com a polícia, ele teria usado essa autorização para plantar uma quantidade muito maior da droga e vender para outras pessoas. Durante a operação, também foram apreendidos quase 700 pinos de cocaína e 200 pedras de crack. Os policiais ainda encontraram um revólver calibre 38, munições, balanças de precisão e celulares. Outras 3 prisões foram realizadas no Parque Três Marias. 2 comércios também foram vistoriados durante a operação. Segundo a DEIC, o objetivo da ação era desmontar um grupo investigado por produzir e comercializar drogas de maior valor. Os 4 suspeitos foram presos em flagrante e o caso foi apresentado à Polícia Civil. Olha, deixa eu só falar uma coisa aqui, antes que seja mal interpretado. O uso terapêutico da cannabis, tá? Que é a planta que faz a maconha. O uso terapêutico é cada vez mais difundido e tem muitos resultados espetaculares. Muitos resultados espetaculares. Eu conheço pessoas, né, que conseguiram melhorar a situação de crianças que tinham problema, né, adultos, idosos. Né? O uso terapêutico da cannabis funciona num monte de casos, e isso é uma coisa. Agora, se eu usar disso para plantar esse monte de pé de fumo aí, coloca a imagem aí, produção. Cadê os pés de fumo? Né? Viu? Lá tinha um monte de pé de fumo na estufa. Aí tá de sacanagem, isso aí tava tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes. Né? O cara criou uma estufa em casa, não vem falar que é... Porque a cannabis medicinal, ela não tem o princípio ativo alucinógeno. Né? Aí, ó, olha aí, ó. Isso aí não é uso terapêutico. Então não vamos confundir as coisas. Isso é um traficante que estava plantando maconha para vender florzinha de maconha. Essas tal de maconha gourmet. Então não vamos confundir uma coisa com a outra, né? Porque aí tem uma baita discriminação do negócio e o negócio ajuda um monte de gente. Porque não tem o princípio ativo. O uso da cannabis não tem o princípio ativo alucinógeno. Olha aí a quantidade de pé. Amor, parece uma floresta. Isso aí não é uso terapêutico. Então é só para não confundir uma coisa com a outra, né? Para não prejudicar quem realmente usa, precisa e se beneficia do uso terapêutico da cannabis. Vamos seguir com o nosso Brasil Urgente Vale? Queria passar um recado para você agora, você que está me assistindo. Você já percebeu que as clínicas inteligentes de odontologia estão de cara nova, né? Novas fachadas, isso já está fazendo parte aí da maioria das cidades da nossa região. E isso representa uma nova fase, gente, com ainda mais tecnologia, inovação e um atendimento pensado para oferecer a melhor experiência a cada paciente. Olha, lá você encontra uma odontologia completa. Implantes, aparelhos ortodônticos, próteses, faz clareamento, coloca lentes de contato dental, né, que são aquelas que deixam os dentes bem branquinhos e muito mais. Sempre com profissionais qualificados e condições facilitadas para cuidar do seu sorriso. Meu amigo, minha amiga, e o melhor, você pode agendar uma avaliação gratuita e descobrir qual é o tratamento ideal para você. Então não perca tempo, se você não sabe por onde começar para recuperar o seu sorriso, sua autoestima, sua saúde, entre em contato agora mesmo com as Clínicas Inteligentes Odontologia pelo WhatsApp. Código de área 12 93618 2823. Eu vou repetir. Código de área 12 93618 2823. Ou visite a unidade mais próxima, tá bom? Das Clínicas Inteligentes, tem sempre uma perto de você. Clínicas Inteligentes Odontologia, a escolha mais inteligente, começa com um sorriso. Que bacana, hein? Depois desse recadão, as primeiras mensagens do povo participando no Zap 997635060. É o Zap do povão. As mensagens já estão chegando. Obrigado pelo carinho da audiência de toda a nossa região. Olha, você que está nos acompanhando aí de forma digital, está no YouTube, está no portal bandvale.com, pode mandar a mensagem também, tá bom? Pode mandar aí, não esquece de deixar um like aí no vídeo, hein, tá bom? O Antônio Carlos fala, Nicolino, fim de tarde aqui no Bosque, sempre bonito, né, Antônio Carlos? Obrigado pela audiência.
O Eric de Taubaté. Bora que o Brasil Urgente Vale começou. Obrigado pela audiência em Taubaté, Eric. Fim da tarde está lindo hoje, hein? Lindo pôr do sol. Registro do Reginaldo lá de Tremembé. Um abraço para Tremembé toda ligada na gente. Olha o Rio Paraíba aí. Que bacana. O Alexandre de Taubaté. Parabéns pelo programa, Nicolino. Obrigado. Infelizmente, mais uma morte em Pinda. Algumas escolhas custam a própria vida, diz o Alexandre. Alexandre, a polícia agora vai investigar esse caso aí. O Elvis, que não é o Presley, é o Ferreira. O cara que fugiu pro mar vai ver que pensou que poderia virar o Aquaman, né, Nicolino? E não largou a carne, para celebrar a fuga, porque senão aí não valia nada, né? Júlio de Taubaté, Nicolino, esses casos de feminicídio estão virando moda e óbvio que tem que ter uma lei mais rigorosa. A Band está certa, a Band não se cala e não se cala mesmo, Júlio. Obrigado pela audiência. O Zé Luiz de Jacareí, Nicolino, ser motorista de aplicativo hoje em dia tem que ser corajoso, mesmo com o carro tendo câmeras, é verdade. E tem que ter câmeras mesmo, Zé. Obrigado. 6 da tarde, o Geraldo está em Guaratinguetá. Boa noite, Nicolino. A polícia tem que ir fundo nessa investigação, hein? Essa conversinha do cunhado tá mal contada. Não sei o quê, bababá, nhenhenhê. Como diz nós mineiros, embaixo desse angu tem caroço. Tá empelotado, né, Geraldo? O Benê de Pindamonhangaba, esse homem que pulou no mar com a picanha, teve sorte. O tubarão gosta de carne, mas só tem tubarão lá no Nordeste, Benê. Aqui não tem não, graças a Deus. O Edivaldo de Caraguatatuba. Nicolino, esse milhante que roubou a carne pro churrasco, moiou, né? Cana nele, diz o Edivaldo de Caraguatatuba. Obrigado pela audiência. E você do litoral da Serra, do Vale Histórico. Você que está aí no Vale Histórico, manda mensagem para cá, 997635060 é o zap do povão. Taubaté também está participando, obrigado pelo carinho da audiência. Olha o pôr do sol em Taubaté, 25 graus, as luzes vão se acendendo e a informação não para aqui na tela do Urgente. Daqui a pouquinho tem TBT e o TBT hoje é de Taubaté. TBT. Tem uma história boa de Taubaté que eu vou trazer para você, que eu acompanhei há 26 anos. É daqui a pouco, não sai daí. TBT. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação. Cuidando do que mais importa, celebrando grandes conquistas e criando memórias que dão sentido à vida. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Comprar todos esses medicamentos lá. Para mais de R$600. Eu gastei 214. Fora era a faixa de 160, aqui eu vou pagar uns R$90. Osasco é R$90. Aqui eu pago R$9. Que é isso? Eu não teria condições de fazer o meu tratamento com essas medicações se não fosse a Ultrafarma. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou na Mega Loja. Nem todo comportamento do seu pet é apenas uma mania. Às vezes, um simples detalhe pode revelar uma necessidade, evitar problemas e tornar a convivência muito mais saudável. No Bora com os Pets, você confere dicas práticas, curiosidades e orientações para cuidar ainda melhor de quem faz parte da sua família. Toda segunda-feira, às 8h20 da manhã, no Bora Vale. Bora com os Pets. Oferecimento Bipet, o universo pet na palma da mão. Já estou de volta ao vivo, esse é o Brasil Urgente Vale para toda a região metropolitana até as 10:07 da noite. 10:07 chega o Otávio Baldim e o Band Cidade, segunda edição. Olha, agora eu vou continuar em Pindamonhangaba e um flagrante de câmeras de monitoramento que mostraram um assalto à mão armada numa padaria da cidade. O alvo dos bandidos era, claro, a caixa registradora e também
os pertences dos funcionários. Olha o flagrante aí. Uma padaria foi alvo de um assalto à mão armada na tarde da última terça-feira em Pindamonhangaba. O estabelecimento fica na Avenida Orlando Ferreira, no bairro Maricá. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens mostram 2 homens entrando e anunciando o assalto. Um deles estava armado. Os 2 rendem os clientes e os funcionários. Um dos suspeitos vai direto para o caixa e pega o dinheiro, enquanto o outro rouba os pertences de um homem que estava no local. Antes de sair, eles ameaçam os clientes que entregam os objetos de valor. Ao todo, os suspeitos levaram dinheiro, celulares, um capacete, uma mochila e um maço de cigarro. Segundo a polícia militar, os 2 suspeitos fugiram em um carro. As equipes fizeram buscas na região, mas eles continuam foragidos. O caso foi registrado e segue sendo investigado pela polícia. Olha, é muita cara de pau, né? O pessoal não tem hora, não tem lugar, né? Coloca as imagens aí, produção. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha a cara de pau do povo e aponta revólver, um monte de inocente, né? Assalto à mão armada, gente. Por sorte não aconteceu nada. Olha lá, pacote de cigarro, o que pega? Dinheiro, é uma vergonha. Pé de China, né, meu irmão? Olha o homem que estava ali na padaria, olha aí. Olha aí, ó, o medo, né? Olha aí, ó. Coloca aí. Colocou o celular. Aí, ó. Pega o celular e coloca no capacete, porque chegaram de moto os 2 bandidos. Mas eu tenho certeza que com essas imagens é questão de tempo. Gente, 2h30 da tarde, plena luz do dia. Olha aí, ó. Gente saindo da padaria, gente chegando, gente saindo. Né? Os bandidos ainda se trombam ali, um negócio absurdo. Eu tenho certeza que é questão de tempo para a polícia botar a mão nesses vagabundos. Olha só, o homem ali ficou hipnotizado, próximo à porta, hipnotizado, com medo. É muito triste tudo isso, né? A gente acredita que a polícia vai encontrar e tem que encontrar esses vagabundos e botar atrás das grades. Vamos falar de acidente, que agora todo dia tem também, né? Tá uma febre de acidente, né? Feminicídio e acidente, né? Dessa vez o acidente envolveu 6 veículos e interditou a expressa da Dutra hoje de manhã. Dá uma olhada aí, ó. Trecho de São José dos Campos, perto do trevo do Vista Verde, quilômetro 144, sentido São Paulo. É bem em frente à Vinac, para quem conhece, um abraço pro pessoal da Vinac lá, que é tudo gente nossa também. Segundo a Polícia Rodoviária, o último veículo não freou e veio arrastando. Bateu num carro, provocou engavetamento, envolveu 4 carros, uma carreta e um caminhão. Dá uma olhada aí, caminhão que não conseguiu parar. 3 feridos, 9 quilômetros de congestionamento, foi próximo das 10 da manhã, a pista só foi liberada depois do meio-dia, foi um caos. Eu passei, tinha acabado de acontecer nesse acidente, tinha acabado de acontecer, né? Logo por volta de 10 da manhã, né? Por volta de 10 horas da manhã. É que eu não consegui parar, passei já ali pela pista marginal, né? Mas olha só, porque o caminhão não conseguiu parar. Ele não sabe se o motorista dormiu, se o motorista estava olhando no celular, né? Mas mais um acidente grave, 3 pessoas feridas, né? Causando muito transtorno para os moradores de São José e para quem usa a Dutra nesse trecho de São José. Vamos ver como é que está a Dutra nesse momento? Temos imagens ao vivo? Imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Tá aí, ó, trecho de Roseira, trecho de Taubaté, trecho de São José. Trânsito bastante intenso em alguns pontos, mas sem pontos de parada. Um pouco mais pegado ali no retão de Jacareí, sentido Rio de Janeiro. O motorista encontra ali um pouco de lentidão, que também é habitual de todos os dias, né? Um pouco de lentidão nesse trecho do retão de Jacareí, sentido Rio de Janeiro. Paciência, motorista, e boa viagem. Agora um recado importante para você que está ligado com a gente. O Edísio já está aqui, tudo bem, Edísio? Obrigado pela presença, boa tarde. Vamos falar de saúde para você, meu amigo, minha amiga. Olha,
O Dia dos Pais passou, mas o mês dos pais está longe de acabar. E ainda dá tempo de você presentear quem sempre cuidou de você, trazendo mais saúde, conforto e qualidade de vida com esse colchão maravilhoso, né, Edísio? É verdade, Nicolina. Aliás, pai é a coisa mais importante, tá em tempo ainda de você presentear o seu pai. Nicolina, antes de começar, queria transmitir um recado. Opa! Senhora Ana, figuras ilustres, senhora Ana e seu Valdir da cidade de Taubaté, mandou um abraço. Foi um prazer muito grande atender. Além da gente atender as pessoas, Nicolina, a sua figura é muito importante lá. Que beleza. Ana e Valdir. Ana e Valdir. Um abraço, pessoal aí de Taubaté. Obrigado pelo carinho. Atende bem o Edísio. E quem liga no 0800 590 3031 ou fala com o Edísio ou fala com a equipe para saber mais detalhes, né, Edísio? Com certeza absoluta. O recado sempre para você que tem dor, você que está sofrendo, já faz tempo que você tentou de tudo, não conseguiu resolver os seus problemas ainda. Você precisa conhecer o colchão tecnológico. São 8 tipos de tratamento, sendo que o principal tratamento é um dos problemas que mais atinge a população brasileira. Inclusive, são estudos comprovados pelo INE, pelo Instituto Médico Científico, que é a coluna. Os colchões comuns, você deita nos colchões comuns, você cria uma torção na sua coluna e ao longo do tempo você começa a desenvolver problemas muito sérios, bico de papagaio, hernia de disco. E os colchões tecnológicos foram desenvolvidos especialmente para cuidar da coluna. Temos aqui um modelo de representação. Os colchões precisam ter essa altura porque ele é formado por várias camadas, cada camada representa uma parte do corpo, e a partir do momento que ele começa a fazer o sistema de massagem, ele começa a fazer o alinhamento da coluna, Nicolina. Olha só. E a pessoa consegue promover ali um alinhamento perfeito, já conseguindo promover um alívio de dor instantânea. Gente, é na hora, comprou, começou a usar, você já vai ter melhoria. E você que tem dificuldade para dormir, esse colchão faz massagem, né? Faz massagem, deitou, ligou, é até 1 hora de massagem, essa massagem é relaxante. E muito importante, para se ter um bom tratamento, a gente precisa fazer o alinhamento da coluna, que é muito importante, para depois passar para as questões medicinais. Nos aparelhos vai ter infravermelho, que trabalha nos processos inflamatórios, inclusive ajuda muito quem tem problema com pressão alta, pessoas que têm problemas de inflamações, tá aqui, tendinite. Ó, para você ver, ó, dá uma olhada aqui, são esses pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui, ó, infravermelho longo, são 360 pastilhas de infravermelho longo, 360 pastilhas de campo magnético, que cria um campo bioeletromagnético que ajuda nos processos de desinflamação, limpeza das artérias para quem tem problema circulatório e ajuda também nas questões das dores. Para tudo isso, você precisa de conhecer o nosso atendimento, ele é personalizado, nós não passamos preço, Nicolini, por telefone. Não, o 0800 que está aí no seu vídeo é para você ligar e receber ou o Edísio ou a equipe dele na sua casa. Aliás, quem recebeu e comprou está feliz da vida com o Quality Vida. Dá uma olhada. Meu nome é Regina, eu sou de Guaratinguetá. Eu tinha muitas dores na coluna, artrite, artrose e bico de papagaio, má circulação. E desde que nós adquirimos o colchão Quality Vida, essas dores sumiram todas. Eu estou totalmente curada, não tenho que reclamar de dor nenhuma. Meu esposo reclamava muito de bico de papagaio, dor também nas articulações. Tá 100% ótimo, não reclama de mais nada. Eu recomendo o colchão Quality Vida para todos. Tá aí, ó, recado dado. Próximo pode ser você. Ligue agora 0800 590 3031 ou escaneie o QR Code que tá aqui, ó. Tá aqui embaixo o QR Code, aponta a câmera do celular e vai conversar com a equipe do Edísio. E quem ligar agora? Tem promoção? Quem ligar agora tem condição especial para você, principalmente se você é aposentado. Estamos com o programa que é Colchão Terapêutico Super Fácil, que você pode comprar em leves parcelas. E outra coisa também, ainda na campanha, na compra de um colchão de casal completo, você leva um colchão de solteiro de brinde para presentear quem você ama, gente. Olha, as pessoas perguntam assim, eu ganho salário mínimo, sou aposentado, consigo pagar? Com muita facilidade, com muita facilidade. Nós temos um programa, linhas de crédito exclusiva para você que já tentou, já pensou em ligar e não ligou, para você que já foi atendido e não foi comprar. Essa campanha é para todo o Vale do Paraíba. É agora. Principalmente se você é aposentado, pode entrar em contato que temos um plano exclusivo para você. Gente, 0800 590 3031.
Nós fazemos um atendimento personalizado, nós vamos até a sua casa, levamos um colchão para você experimentar, lá você vai deitar, sentir uma massagem, sentir as dores, depois você recebe uma proposta sem compromisso. Gente, imperdível, liga agora, 0800 590 3031, Quality é vida, é saúde. Obrigado, Edísio. Eu que agradeço. Até obrigado, a próxima. Nicolini. Boa, Edísio, do Quality Vida. Vamos nessa, você comigo, ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale, 6h14. Vamos colocar a mensagem do povo, porque o Zap tá fritando. O Eduardo de Taubaté fala, esse cara da picanha temperou a carne com água salgada do mar. Vocês estão de brincadeira. Vai assar nas grades da cadeia, né? Quase que foi comer carne com o diabo, viu, Eduardo? É mala esse cara, é mala. Coisa de louco, né? Coisa de louco. É da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. O Marcelo de Taubaté, Nicolini, o rapaz furtou carne em Ilhabela e se jogou no mar. Não para fugir da polícia, mas para alimentar um tubarão, amigo dele. Aí tem, Marcelão, obrigado pela audiência. O Carlos e a Dionéia estão em Jacareí, Nicolini, esse nem precisa salgar a picanha, né? É só jogar no braseiro. Galera da Vila Garcia conosco aqui na tela da Band, obrigado pelo carinho da audiência. Mais gente? A Fernanda Godoy de São José, o calor chegou com tudo, Nicolini. Agora só espero que não traga junto aqueles velhos problemas como a falta d'água. Pelo amor de Deus, Fernando, não fale em falta d'água que o povo de São José fica louco, depois do que já sofreu, né? Obrigado pela audiência. O Eduardo de Taubaté assistindo o programa todo dia, sempre bem informado. Obrigado, Eduardo. Continua com a gente, 6h15. A Márcia está em Paraibuna. Alô, Paraibuna, chão caipira! Aquele abraço! Olha aí, hein, que imagem bonita que a Márcia mandou pra gente. Parece bola de algodão no céu. Coloca aí, coloca em tela cheia aí, aperta aí, bigode. Boa, hein? Olha aí, ó. Bolinhas de algodão na sua tela. Boa, obrigado, obrigado, obrigado ao céu de Paraibuna. O Carlos de Caraguatatuba, boa tarde, Nicolini, que tarde abençoada, maravilhosa. O fim da tarde tá realmente maravilhoso. Coloca essa imagem aí pro intervalo rapidinho, não sai daí que eu volto já com mais notícias. Dizem que a alegria do humorista é fazer as pessoas rirem. Com a idade, eu ganhei uma outra alegria: viver com disposição e saúde. Por isso, eu tomo Rauche Cartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é se movimentar com facilidade e sem dor. Eu sou a Nádia, eu sou uma cooperada Comevap. É importante as pessoas entenderem que o leite que elas tomam em casa sai aqui da minha casa. Tudo é produzido com muito cuidado e respeito. E ao passar pela Comevap, ganho um selo de qualidade muito maior. A família reconhece na mesa. Eu tenho muito orgulho de fazer parte da família Comevap. Vem aí a primeira maratona da história de Taubaté. No dia 23 de agosto, Taubaté será palco de uma grande corrida de rua. 5, 10, 21 e 42 quilômetros. As inscrições já estão abertas. Garanta sua participação e venha correr essa história com a gente. Taubaté Marathon. Oferecimento Prefeitura de Taubaté. Nosso caminho é o progresso. Avante Motors. Avance já para o seu carro novo. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Comevap, há mais de 90 anos nutrindo gerações. Tô de volta aqui na tela da Band, ao vivo até as 6:50 da noite. Deixa eu mandar um abraço pro seu Antônio, que tá bem lá de saúde, tá se recuperando bem lá em Taubaté. Obrigado, seu Antônio, pai do André, gente que assiste a gente toda a tarde, continua firme com a gente aí. O Brasil Urgente Vale segue atualizando a informação do caso do feminicídio contra a jovem Lívia Bertoldi. Coloca a imagem da Lívia aí para mim, produção, por favor.
A Lívia é aquela jovem que foi morta na segunda-feira pelo ex-companheiro em Pindamonhangaba, que saiu correndo, atirando atrás dela em plena luz do dia, quando ela saía da academia do próprio pai. O pai dela é dono de academia, ela é estudante, ou era, né? Estudante de Direito, estava no último ano da faculdade lá em Taubaté, já estagiava no Tribunal de Justiça e infelizmente perdeu a vida por causa de um crápula que tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. Ele segue internado. Douglas Cruz ao vivo com atualizações desse caso. Ele está sob custódia, tem um polícia na porta, que esse povo fica bom rapidinho para sumir, né, Douglas? Boa noite. Exatamente, Nicolini. Boa noite para você, para todos também que acompanham o Brasil Gente Vale. A polícia está fazendo a custódia policial do indivíduo que foi identificado como Carlos Eduardo Barbosa Vieira Leite, de 25 anos. Porém, a polícia está na porta do lado de fora da UTI da Santa Casa de Pindamonhangaba, Nicolini. Isso porque o suspeito, que, como você disse, tentou tirar a própria vida, está internado em estado gravíssimo. De acordo com a última atualização do quadro médico do suspeito, ele segue internado em estado grave, sem indicação de melhoras na UTI da Santa Casa de Pindamonhangaba, Nicolini. De acordo com a Polícia Militar, ele já consta no boletim de ocorrência como principal acusado desse feminicídio bárbaro contra a jovem Lívia Bertot, que foi morta a tiros na última segunda-feira, quando saía da academia do pai, onde ela frequentava, lá na cidade de Pindamonhangaba. O indivíduo já teve a prisão preventiva, passou por audiência de custódia, a qual não teve o seu depoimento, tendo em vista que ele está internado em estado grave, e segue preso preventivamente sob a custódia policial. A Polícia Militar segue realizando a segurança na Santa Casa de Pindamonhangaba, mas a informação atualizada é que o quadro clínico do indivíduo não teve evolução, ele segue internado em estado grave. Lívia, infelizmente, foi assassinada na manhã da última segunda-feira. A vítima, que era estagiária do Tribunal de Justiça, estudante de Direito na cidade de Taubaté, através da Universidade de Taubaté, a Unital. A vítima, infelizmente, foi morta a tiros no Jardim Campo Alegre, quando estava saindo de um treino na academia em que o pai era proprietário na cidade de Pindamonhangaba. Mais um caso triste de feminicídio na nossa região. Infelizmente, a vítima já havia solicitado uma medida protetiva apenas 2 dias antes do assassinato. A medida protetiva foi concedida pela Justiça, mas não foi o suficiente para manter o agressor longe de Lívia. Ela foi atingida por ao menos 3 disparos de arma de fogo, morreu no local. O indivíduo fugiu, a Polícia Militar foi acionada, acabou prendendo ele dentro do apartamento onde ele mora. No momento que a polícia estava chegando, ele realizou disparos contra si mesmo. A polícia conseguiu acessar o apartamento. O que encontrou lá foi uma cena terrível. Ele escreveu com o próprio sangue o nome da vítima na parede do apartamento, ou melhor, no vidro do espelho do apartamento. A polícia ainda constatou, junto ao Tribunal de Justiça, que o indivíduo estava perseguindo Lívia há algumas semanas, inclusive fazendo ameaças ou entrando em contato através de envios de dinheiro, ou melhor, de mensagens Pix. Ele realizava transferências baixas, geralmente no valor de centavos, mas usava o aplicativo, ou melhor, o meio de mensagem Pix somente para se comunicar com Lívia, tendo em vista que a jovem bloqueou o indivíduo de todas as redes sociais. Infelizmente, essas ameaças se concretizaram. Ele acabou matando a Lívia na última segunda-feira. É um caso triste. A gente esteve no velório conversando com familiares que agora pedem justiça. O indivíduo está preso preventivamente, sob custódia, internado na Santa Casa de Pindamonhangaba. A Polícia Militar, através do 5º Batalhão, que é responsável também pela região de Pindamonhangaba, está mantendo ali agentes 24 horas por dia para impedir tanto uma tentativa de fuga, caso ele melhore, mas o quadro clínico dele não teve evolução. O caso segue sendo investigado na Delegacia de Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, mas infelizmente mais um retrato do feminicídio na nossa região, Nicolini. Muito triste, meu querido Douglas, muito triste essa história. A gente vai continuar acompanhando. Esse homem segue internado e tem que ter o direito à saúde, a se recuperar, e depois ele vai ser julgado, muito provavelmente para ser apenado e cumprir a pena do crime que ele cometeu. Não se tem dúvida, se tem imagens. Ele ainda não foi ouvido, Douglas, pela polícia. Ele segue na UTI, não tem condição. O próximo passo é a oitiva, a hora que ele tiver condição
de ser ouvido formalmente pela polícia e assim que sair do hospital vai direto para o Chilindró, porque não dá para se pensar em qualquer tipo de audiência de custódia que solte esse homem depois do que ele fez com essa jovem de apenas 23 anos, a Lívia Bertoldi, lá de Pindamonhangaba, que a gente está vendo aqui na tela da Band. Não tem data, né, Douglas? Nem para a oitiva, nem para a saída dele. Ele segue na UTI, é isso, né? Segue na UTI em estado gravíssimo, inclusive com o quadro clínico não apresentando melhoras, não apresentando evolução. O jornalismo da Band Vale tentou contato com a defesa do acusado, mas ainda não teve resposta, Nicolini. Portanto, ele não prestou depoimento, não existe data prevista e a defesa ainda não se manifestou sobre esse homem que está preso preventivamente sob custódia policial na Santa Casa de Pindamonhangaba. A gente segue acompanhando, o povo que está nos assistindo participa pelo Zap. Porque é aquilo que eu falo sempre aqui, Douglas, imagine se fosse a sua filha, a sua sobrinha, a sua filhada, a sua neta. Podia ser qualquer jovem saudável, que estudava, que tinha uma vida ativa, que ia na academia, como tantas jovens dessa idade que a gente conhece no mundo. Então, quem fez tem que pagar, é isso que a gente vai cobrar. O Douglas segue acompanhando direto da redação. Obrigado, Douglas, pelas informações. Excelente noite para você. Olha, a violência contra as mulheres deixa marcas que se estendem também aos filhos, não é mesmo? Muitos também se tornam vítimas. Outros repetem o ciclo da violência e se tornam agressores. Se tornam aquilo que eles viram muitas vezes dentro de casa por anos. A Band não se cala. Veja na tela. Edileuza passou anos sofrendo agressões do marido. À noite eu era arrancada da cama pelos cabelos, rasgava a roupa, ficava na frente dos meus filhos. A auxiliar de limpeza cuidava sozinha da casa e dos filhos pequenos. Suportou a violência para proteger as crianças até que elas crescessem. Só que quando o marido finalmente saiu de casa, os filhos, já adultos, tomaram o lugar do pai agressor. Uma certa noite ele chegou do serviço, ele quase me matou dentro do quarto. Queriam me jogar para a rua. Sem direito a nada. Foi fácil. Só Deus sabe o que passei. Aos 16 anos, essa jovem sempre conviveu com a violência do pai contra a mãe, até que também se tornou vítima de agressões e abusos. Ele tinha o costume de me aliciar. Tem aquele contato físico extrapolado e eu sempre fui uma pessoa muito reativa por isso. Nesse dia, quando eu cheguei da escola, ele falou que ia me matar. A jovem foi morar com a avó e denunciou o caso à polícia. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o pai. O homem já chegou a ser preso por violar a restrição. Em ambientes onde a violência doméstica é a rotina, é comum que ocorram diferentes tipos de agressão: verbal, física, psicológica. Além disso, a violência do marido ou namorado contra a mulher, com o tempo alcança os filhos, que podem se tornar vítimas e também reproduzirem o comportamento no futuro. Às vezes, essa pessoa que cresceu num ambiente muito intimidador, com pais agressores, ela sai de casa justamente para sair daquele ambiente de agressividade. Mas aí, inconscientemente, uma parte do cérebro dela acaba escolhendo o mesmo padrão de funcionamento. E às vezes inconsciente a gente repete, né? Escolhendo situações de agressão, mesmo querendo sair das situações. Para essa procuradora de justiça, o enfrentamento a esse tipo de violência precisa ir além das delegacias e tribunais. É muito importante que nós tenhamos mais políticas públicas direcionadas a essa mulher para fazer esse acolhimento, para dar o que essa mulher precisa. Então, se é uma questão de complementação de renda, se é um aluguel social, o que pode ajudar essa mulher a sair desse ambiente violento. A Edileuza encontrou essa ajuda em um projeto social em São Paulo
que reúne advogadas, psicólogas e outras voluntárias. Foi aqui onde eu encontrei o abraço. Não vou dizer que estou 100%, mas pelo menos 70% eu me sinto humano, ser humano. Me sinto uma pessoa. E continuo lutando para sobreviver. A Band não se cala porque são muitos casos. Esses são casos que já foram superados na sua principal gravidade, ficam as marcas, como a gente pode ver nessas histórias contadas aqui na tela. Mas infelizmente muitos casos acontecem e eu tenho certeza que infelizmente tem mulheres vítimas de agressão que estão assistindo o nosso Brasil Urgente Vale. E para elas a gente diz coragem para procurar os direitos e sair dessa vida de agressão. A Band não se cala, a Band mostra, a Band está junto com a mulher nesse combate à violência contra a mulher. A gente não pode achar isso normal. Essa campanha da Band é em todo o Brasil e aqui na Band Vale a gente também não se cala. A Band não se cala. 997-63-50-60, o zap do povão na tela do Urgente. Já tem o TBT, hein? Ô, meu querido Fernando Ito lá de Cunha. Aplausos pro Ito. Um dos maiores artistas plásticos da região metropolitana internacional. Meu querido Ito, além de um grande nome da cultura aqui da nossa região, que já está preparando mais uma edição do Festival de Cinema lá de Cunha, eu tenho certeza disso. Um abraço pro Ito. Tá lá em Cunha, ele falou que tá acontecendo todo dia a morte das mulheres aqui no Vale. Passa um dia sem ter notícia, diz o Ito. Tá feio, Ito. Tá feio, meu querido. E a gente tá aqui para denunciar e a Band não se cala. Obrigado, Ito. O Francisco de Taubaté é muito triste ver que tem muitas mulheres sofrendo por agressão contra elas. A melhor medida protetiva contra a violência com as mulheres é a justiça mandar prender os agressores. Verdade, Francisco. Obrigado pela audiência. William de Jacareí, Nicoline, que absurdo esse caso de Pinda, uma menina nova, cheia de futuro pela frente. Esse lixo não serve nem para se matar. É muito lamentável, é triste, é revoltante, William. Obrigado pela audiência em Jacareí. Adriana, no caso da Lívia, Nicoline, esse rapaz tem que sobreviver para pagar em vida esse assassinato que ele cometeu. Obrigado, Adriana, pela audiência. Mais gente com a gente. A Simone de Jacareí, o tempo aqui está excelente. Estou assistindo esse maravilhoso programa. Obrigado pela audiência em Jacareí, Simone. Obrigado pela audiência. O Daniel Damasceno, da cidade de Barbosa, São Paulo. Lá na prainha de Barbosa, acompanhando pela Parabólica Digital. Que bacana, Daniel. Barbosa fica aí na região de Santa Fé do Sul, não é, ô Barbosa? Lá da Barranca do Paranazão. É isso? Depois você conta pra gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Que imagem linda que a gente tem. Continua mandando o zap pra cá no 997-63-50-60. Siga participando que já eu volto com o TBT. Tem TBT, tem Berra Bairro. Não sai daí não. Põe São José na tela. Ao vivo, a noite já chegou e o calor também. 26 graus, eu volto já. Vem aí a primeira maratona da história de Taubaté. No dia 23 de agosto, Taubaté será palco de uma grande corrida de rua. 5, 10, 21 e 42 quilômetros. As inscrições já estão abertas. Garanta sua participação e venha correr essa história com a gente. Taubaté Marathon. Oferecimento Prefeitura de Taubaté. Nosso caminho é o progresso. Avante Motors, avance já para o seu carro novo. Vinac Consórcios, quem poupa aqui realiza seus sonhos. E Comevap, há mais de 90 anos nutrindo gerações. Debate 2026. Como é tradição, o Grupo Bandeirantes sai na frente com as rádios, TVs e internet e promove o primeiro confronto entre os candidatos. No debate para presidente, as propostas, os temas centrais de quem vai governar o país pelos próximos 4 anos. Aqui você fica bem informado para fazer a escolha certa com consciência. Band Eleições.
Eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. Oferecimento Vale Sul Shopping. Criando memórias juntos. Unital, a melhor universidade mais próxima de você. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza os seus sonhos. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Já estou de volta ao vivo aqui na tela da Band. Esse é o Brasil Gente Vale para você de toda a região. Continue participando conosco até às 6:50 da noite. Agora, meu amigo, minha amiga, chegou a hora do Berra Bairro. Berra Bairro. É o quadro que cobra respostas do poder público dos problemas enfrentados pelos moradores da nossa região. O problema é do seu bairro, é nosso também. Douglas Cruz é o homem do Berra Bairro aqui da nossa redação. Atormenta as assessorias. O que temos hoje, Douglas? Nicoline, 2 casos que estão chamando a atenção aqui na nossa região. O primeiro deles é um problema que está sendo enfrentado pelo Mauro, morador dos Jardim São José, aqui na zona leste de São José dos Campos. Problema antigo, poda de árvore, problema que várias pessoas relatam aqui no WhatsApp do Brasil Gente Vale. De acordo com o Mauro, ele já solicitou a poda de uma árvore lá na rua, ou melhor, na Avenida Professor Posidônio Salles, no Jardim São José. Os galhos dessa árvore, como a gente está vendo nas imagens, estão encostando em um transformador de energia elétrica. Segundo ele, quando chove, a árvore provoca curtos-circuitos e deixa todo o quarteirão sem energia, um problema que já está se tornando corriqueiro durante as tempestades. Nós entramos em contato, primeiramente, com a concessionária de energia elétrica aqui da cidade, que é a EDP, que informou que vai enviar uma equipe técnica para realizar a inspeção e o serviço de poda da vegetação próxima à rede elétrica do local. É importante que a concessionária de energia elétrica informou que nesse caso em que a árvore está encostando na rede elétrica, daí o problema é com ela. Mas geralmente problemas de queda e poda de árvore, aí sim é um problema que é relacionado à prefeitura. Portanto, meu amigo Mauro, se esse problema não tivesse solucionado aí, até a semana que vem, manda uma mensagem pra gente aqui no Berra Bairro que a gente traz uma resolução, uma resposta aqui cobrando das autoridades. Outro caso que chegou hoje aqui no WhatsApp do Brasil Gente Vale, Nicoline, é um problema amplo. Várias pessoas mandaram mensagens aqui no WhatsApp do Brasil Gente Vale, são funcionários da Forte Norte, a empresa que é responsável pela coleta de lixo lá em Caraguatatuba. Os coletores que não quiseram se identificar denunciaram, melhor dizendo, as condições de trabalho e principalmente o estado dos veículos usados no serviço. A gente tem algumas imagens que mostram um vídeo que está mostrando os caminhões com os pneus completamente desgastados. Nas imagens também é possível ver a barra de apoio, que é onde os funcionários acabam se segurando dentro do caminhão de lixo, uma barra que está sendo improvisada durante essa coleta seletiva na cidade de Caraguatatuba. Isso porque a barra está quebrada e os trabalhadores acabaram improvisando uma espécie de corda lá em Caraguatatuba. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Caraguatatuba, que respondeu ao jornalismo da Band através de nota que, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, a Prefeitura notificou formalmente a empresa Forte Norte acerca das ocorrências identificadas na operação, incluindo as condições dos veículos utilizados na prestação dos serviços de coleta. A nota da Prefeitura ainda informou que, após a notificação, a empresa iniciou a adoção das medidas corretivas necessárias para a regularização da frota e das condições operacionais, sendo a execução dos serviços acompanhada e fiscalizada pela administração municipal. Ainda de acordo com essa nota extensa enviada pela Prefeitura de Caraguatatuba, considerando que a coleta de resíduos sólidos constitui serviço público essencial de natureza contínua, cuja interrupção pode ocasionar impactos sanitários, o município está adotando medidas administrativas para assegurar a estabilidade e a regularidade desse serviço. Ou seja, a Prefeitura, na nota, está falando que reconhece que existe ali uma condição insalubre, que está notificando a empresa, que é uma empresa que, de acordo com a Prefeitura, está recebendo essa notificação. Por fim, a Prefeitura ressalta que o cumprimento dessas obrigações continua sendo fiscalizado, tendo em vista o momento econômico atual que o município está enfrentando. Isso é a nota de resposta da Prefeitura. A gente está vendo nas imagens as condições que estão sendo denunciadas pelos trabalhadores da Forte Norte. A gente vai seguir acompanhando essa resolução, porque a resposta da Prefeitura é que está fiscalizando, Nicoline.
Só se é o Mr. Magoo e o Steve Wonder fiscalizando, porque não é possível. Olha o jeito que tá o negócio. Olha o jeito que tá o negócio. Ô, prefeitão Matheus, bota o time pra parar de rodar lâmpada aí, prefeito. Vai esperar acontecer uma desgraça? Já tem problema no serviço, que não é bom. O povo de Caraguá vive reclamando que o serviço não é bom. Agora, as pessoas que trabalham não têm o mínimo de condição. Ou a empresa não está recebendo da prefeitura, a empresa dá corpo mole, a prefeitura finge que não vê e sofre o povo. Aqui está fiscalizando. Olha o estado que está o negócio. A gente recebeu esse monte de imagem aí. E o prefeito vem que, estamos fazendo mudança, precisa acertar a condição para o povo trabalhar. Ou senão troca a empresa. Mas já não trocou essa questão da limpeza? Já teve troca nesse mandato. Eu não entendo. Eu não entendo. Está esperando acontecer uma desgraça. A cidade já... No último verão, tinha lixo para todo lado. Eu passei em Caraguatatuba em janeiro, tinha montes e montes de lixo no Massaguaçu. Até quando vai isso em Caraguatatuba? Prefeitão, vamos parar de rodar lâmpada aí, prefeito. Tá na hora de acordar. Esse é o berra bairro, e tem que berrar mesmo, dá uma olhada no risco que esse povo tá correndo. E é um pessoal que merece o nosso respeito, faz um trabalho imprescindível. Olha o jeito ao pneu, gente. O pneu tá mais careca que eu, não é? Berra Bairro. Aí não dá. Obrigado, Douglas, pelas informações. Vamos acompanhar. E ó, o Berra Bairro é pelo zap 997-635060. O povo manda e a gente cobra mesmo. Obrigado pelas informações. Berra Bairro volta a qualquer momento. Agora é hora de TBT! Hoje é dia de TBT. Tô devendo Ano 2000, gente. Olha, 26 anos atrás, no mês de agosto, TBT. um susto em Taubaté. Uma parte do reboco da Igreja do Rosário caiu, desceu o mezanino. A igreja já precisava de reforma naquela época e ainda hoje tenta sobreviver à passagem do tempo. Dá uma olhada nessa reportagem que eu fiz há 26 anos. TBT. A queda do teto aconteceu às 10 da manhã. No momento do acidente, a igreja estava aberta para a visitação dos fiéis. O reboque da parede interna caiu sobre o mezanino de madeira, que não suportou o peso e veio abaixo. Foi um reboco da parte interna da igreja que caiu sobre o mezanino. E esse mezanino, como é todo de madeira, veio todo abaixo, tá? Então, nós isolamos completamente aqui a igreja, tá? Até a chegada dos engenheiros da Prefeitura Municipal e também da Polícia Técnica. No momento da queda, uma pessoa saía da igreja. Identificada apenas por Perpétua, ela teve ferimentos e foi levada pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro municipal. Esse médico que trabalha próximo à igreja ouviu o barulho. Ao ver que uma pessoa estava ferida, prestou socorro. Eu escutei o barulho de desabamento e vi a moça se arrastando para fora da igreja. Então, acabei fazendo um atendimento a ela. Teve uma contusão ao nível de crânio, né? Foi feito um tamponamento e imobilização encaminhada ao pronto-socorro. Assim, a primeira visão, ela corre algum tipo de risco ou foi apenas escoriações? A princípio não corre risco nenhuma, mas deve ser passada no pronto-socorro por um neurologista. Além da vítima, cerca de 5 pessoas estavam dentro da igreja. Quem presenciou o acidente garante que tudo aconteceu de repente. Houve um barulho antes, alguma coisa? Não, nada. Foi de repente aquele barulho. Nós pensávamos que fosse uma bomba. O barulho estava demais, foi demais. E aquela poeiraça toda não deu nem pra gente ver o que tinha caído. Na hora foi só um susto. A gente ouviu um barulho, não sabia de onde era. A hora que a gente olhou já estava tudo abaixo. Não tinha mais como fazer mais nada, não tinha como correr, não dava para ver nada por causa da nuvem de fumaça, de poeira, aliás, que se formou, era só sair correndo. O Corpo de Bombeiros isolou a área. A outra parte do mezanino e a parede da frente correm o risco de desabar. A Mitra Diocesana iniciou há um mês uma campanha para arrecadar fundos para a reforma da Igreja do Rosário. A construção tem 300 anos. A Prefeitura interditou a rua em frente à igreja e o templo religioso para perícia. O que nós vamos fazer é já notificar, interditando aqui a igreja, né, até que possa ser avaliado a questão da segurança, não só
externamente na rua, né, de transeuntes, como da própria condição da igreja, tomado as medidas necessárias para a recuperação, né, que deverá ser feita pela mitra diocesana, não pela prefeitura, veja bem, isso é muito importante deixar frisado, tá, para que após isso possa ser reaberta. Foi reaberta, fechou de novo, tá caindo. A gente fez imagem esses dias aéreas, né, do local. Tem imagem aí, produção? Que eu tinha pedido para separar. Dá uma olhada. Esse é o estado de hoje da Igreja do Rosário, fechado. Quem não conhecia por dentro viu agora, né? Porque quem tem 20 anos de idade não conhece a igreja por dentro, porque há muitos anos não pode entrar. E eu espero que a mitra diocesana, prefeitura e todo mundo cuidem desse espaço aí, que é maravilhoso, histórico. Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no centro de Taubaté, um marco da cidade de Taubaté que está caindo, acabando e não pode deixar acabar. E a Band acompanha tudo de perto. TBT. TBT volta semana que vem. Agora, sabe aquele momento especial em família que a gente une alegria, diversão, saúde, tudo? É domingo, gente! Domingo tem o circuito Band Saúde no estacionamento do Vale Sul Shopping para toda a família, um monte de atividades. Começa às 8 da manhã, vai, leva a criançada, é lá no estacionamento, tem espaço saúde, bem-estar, espaço kids, serviços, aulas gratuitas, palestras e muito mais, hein? A criançadinha curte o espaço, tem um circuitinho Band Saúde, corrida para a criançada, ainda dá tempo da criançada de 3 a 5 anos se inscrever. Acesse o portal bandvale.com, tenha mais detalhes, as outras inscrições já se esgotaram. Circuito Band Saúde vai ser um sucesso, domingo, a partir das 8 da manhã. Eu espero vocês lá no estacionamento do Vale Sul Shopping, em São José dos Campos, um evento para toda a família. Enquanto você acessa o bandvale.com para ter outros detalhes e saber das palestras, eu mostro o Campos do Jordão na tela. Alô, Rari! Grande Rari, o Rari hoje está voando hoje de manhã no Bora Vale, com o seu Bora para Campos, nosso companheiro lá de Campos do Jordão. São 6h45, eu vou para o último intervalo ao som do Marcos Vale e volto já com os destaques finais do programa. Quer economizar e levar mais do que preço baixo? Então, vem pro Economizaço Açaí! Ofertas que vão fazer o maior sucesso no seu comércio. E precinhos que vão deixar todo mundo felizaço. Leve o Economizaço Açaí com você! Vale Sul Shopping apresenta Circuito Band Saúde, domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Aulas de dança, atividades físicas e muita diversão para toda a família. E tem mais! Dentro do Circuito Band Saúde, acontecem também a tradicional corrida de rua da Unimed Run e o Circuitinho Kids, para agitar a criançada. Circuito Band Saúde, domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Sabin, saber é cuidar. Clínica Elis Vacinas, proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. E Autos América, um empreendimento à altura do seu estilo de vida. Venha conhecer Macro Construtora. Montadora oficial SBS, estruturas para seu evento. Estou de volta à reta final. Olha só essas imagens. A GCM de São José dos Campos, em conjunto com a Polícia Civil, descobriu uma casa-bomba no São Judas Tadeu. Armas, drogas, ao menos 2 indivíduos presos. Foi agora há pouco, ocorrência em andamento, região sudeste. Tá aí, ó, a quantidade de droga, tem tijolo de maconha, tem pote com cocaína. Amanhã você vai ter mais detalhes, já no Bora Vale, depois, é claro, no Brasil Urgente Vale, você não perca, tá bom? 997-63-50-60, o Zap. O José Sebastião, boa noite, Nicolini, hoje vendo você, 26 anos, tinha cabelo, né, rapaz? Tinha. Muito, Zé da Pipoca, lá do União. Vai acreditar que ainda vai reformar a igreja. Tem que rezar muito, viu, Zé? Para Nossa Senhora do Rosário, para São Benedito, que a coisa lá tá feia. O Carlos Moreira, hoje eu passei em frente à igreja do Rosário, ouvi barulho de obras. Não dá para ver devido aos tapumes. Será, produção? Será? Nós vamos apurar, vou falar disso amanhã, Carlos. Aqui você não perde nada, que o gato não passa com o rabo em pé.
O Coelho de São José, Nicoline, Parque Industrial te assistindo e amanhã é sexta-feira. Vai devagar, Coelhão. Não queima a largada não, acabou. Obrigado pela audiência. O Anderson de São Sebastião, olha, segue a foto de hoje do pôr do sol aqui em Caraguatatuba. Ele que é de Maresias e fez esse registro pra gente. Obrigado, Anderson. O Donizete Batista já começou. Tá lá na Serrinha em Taubaté, na Chácara Dois Irmãos, com a esposa Quênia. Né? E o copinho de chá. Né? Chá? A Perla, Nicoline, uma denúncia. de cachaça, né? Tô aqui no Hospital da Vila com minha amiga passando mal, um absurdo a demora. A consulta demorou 1 hora para tomar medicação, tá desde as 2h30, já é 6h18 e nada, um absurdo. Aonde que a saúde melhorou na Vila, em São José? Não sei. Pergunta a Perla. Né? O povo que tá reclamando, tá sofrendo. Vamos perguntar para a prefeitura e amanhã trazer uma resposta, Perla. Espero que já tenha sido atendido, já que até às 6h18 não havia sido. Vem aí o Band Cidade, segunda edição, eu volto amanhã às 5h30. Otávio Baldin já tá aqui. Bom jornal, Otávio! Fih, não sabe se é chá, se é uma branquinha, qual que é a situação? Não, branca não, é amarela. Aí é cachaça, é chá. Eu falei que era chá por causa do horário, tem criança. Bom demais, hein? Esses telespectadores do Brasil, são os melhores. São os melhores, maravilha. Pô, 6 horas, hein, Nicoline, hein? Começaram cedo. Maravilha, bom descanso. Valeu demais.